Nesse trecho de Ezequiel 39, o Senhor profetiza a destruição total de Gog e suas hordas nas montanhas de Israel, declarando quebrar seus arcos e dar os corpos como pasto a feras e aves. Deus expedirá fogo a Magog, para que todas as nações saibam que ele é o Senhor. Os israelitas usarão as armas dos inimigos como combustível por 7 anos e gastarão 7 meses enterrando os mortos no vale de Amon-Gog para purificar a terra. O juízo é comparado a um sacrifício, onde as aves e animais se fartarão da carne dos guerreiros. Deus fará com que as nações reconheçam que Israel foi exilado por sua iniquidade, mas que será restaurado por causa da glória de Deus. A conclusão sela a promessa. Deus reunirá a casa de Israel em sua terra e não esconderá mais sua face, pois espargirá seu espírito sobre todo o seu povo. Vamos à leitura. Ezequiel capítulo 39. E tu, filho do homem, profetiza contra Gog nesses termos. Eis o que diz o Senhor Javé. É contra ti que venho, Gog, príncipe soberano de Mozoque e de Tubal. Eu te vou fazer ir e vir, eu te conduzirei, eu te transportarei dos confins do norte contra as montanhas de Israel. De tua mão esquerda escapará teu arco, que eu quebrarei, e de tua mão direita farei cair tuas flechas. Tombarás sobre os montes de Israel, com tuas tropas e as hordas que te seguirem. Eu te darei por pasto as aves de rapina, aos voláteis de toda espécie e as feras. Serás estirado na terra enquanto eu disse, oráculo do Senhor Javé. Expedirei fogo a Magog e entre aqueles que ocupam tranquilamente as praias marinhas. Eles saberão que sou eu o Senhor. Farei assim conhecer seu santo nome no meio do meu povo de Israel, sem mais deixá-lo profanar. As nações saberão assim que sou eu o Senhor, Santo de Israel. Ora, eis o que irá suceder, e isso está próximo, oráculo do Senhor Javé. Eis o dia que eu havia predito. De todas as cidades de Israel sairão cidadãos para acender um fogo, onde hão de queimar as armas, capacetes, escudos, arcos, flechas, lanças, dardos, dos quais se fará uma fogueira durante 7 anos. Não mais irão aos campos amontoar lenha, não mais hão de fazer derrubada na floresta, porque com as armas é que se farão fogueiras. Pilharão os saqueadores, destruirão os destruidores, oráculo do Senhor Javé. Naquele dia assinalarei a Gog o local da sepultura em Israel, o vale dos viadantes, ao oriente do mar, que tapará o caminho aos passantes. Aí se enterrará Gog e toda a horda de sua gente, e esse vale se chamará Amon-Gog. Os israelitas gastarão 7 meses para enterrá-lo e para limpar a terra. Todas as gentes da terra trabalharão nessa sepultura e hão de orgulhar-se do dia em que eu manifestar a minha glória, oráculo do Senhor Javé. Serão designados homens encarregados de percorrer continuamente a terra para a limparem, enterrando os cadáveres que ficarem distendidos pelo solo. Essa procura durará 7 meses. Quando em suas caminhadas virem esses ossos humanos de todo lado, farão sinal até que os coveiros os tenham enterrado no vale de Amon-Gog. Uma cidade terá o nome de multidão. É assim que se purificará a terra. E tu, filho do homem, escuta o que diz o Senhor Javé. Diz às aves de toda espécie e a todos os animais dos campos: ajuntai-vos, vinde, reuni-vos para o sacrifício que vos preparo, um grande sacrifício nas montanhas de Israel. Comereis carne e bebereis sangue. E ireis comer a carne dos heróis e beber o sangue dos príncipes da terra, carneiros, cordeiros, cabritos, touros robustos de Baçã. Nesse sacrifício, a qual nos convido, comereis gordura até vos fartardes, e bebereis sangue até a embriaguez. À minha mesa vos saciarei de corcéis, cavaleiros, heróis e guerreiros de toda espécie, oráculo do Senhor Javé. Desse modo, manifestarei minha glória entre as nações. Todas elas me hão de ver executar os meus atos de justiça e pôr a mão sobre elas. E a partir daquele dia, os israelitas saberão que sou eu, o Senhor seu Deus. As nações reconhecerão que é por causa da sua iniquidade que Israel foi deportado, e que é por causa da sua infidelidade que lhes tenho ocultado a minha face e as tenho entregue nas mãos de seus inimigos, para que pereçam pela espada. Escondendo-lhes minha face, só lhes fiz o que mereciam por suas iniquidades e prevaricações. E por isso, eis o que diz o Senhor Javé: dentro em breve vou reconduzir os cavalos de Jacó
e apiedar-me de toda a casa de Israel. Vou mostrar-me cioso do meu santo nome, e serão livres de toda vergonha e das infidelidades de que se tornaram culpados para comigo, quando habitarem de novo tranquilamente sua terra, sem que ninguém os inquiete. Logo que os houver reconduzido entre as nações e reunido dos países inimigos, e que houver manifestado a minha santidade aos olhos das nações numerosas por meu proceder a seu respeito, reconhecerão eles que sou eu o Senhor, que sou seu Deus, porque depois de tê-los exilado entre as nações, eu os reunirei no seu solo sem lá deixar um só. Não esconderei mais deles a minha face, porque espargirei meu espírito sobre toda a casa de Israel. Oráculo do Senhor Javé. Nesse trecho de Ezequiel capítulo 40, 14 anos após a destruição de Jerusalém, Ezequiel é transportado a uma montanha elevada em Israel, onde vê a estrutura de uma cidade. Um homem de bronze com uma cana de agrimensor ordena a Ezequiel que absorve e comunique tudo o que será mostrado. O homem começa a medir o muro exterior e a largura e a altura da construção. Ele prossegue medindo o pórtico oriental, detalhando as dimensões da soleira das câmeras e dos vestíbulos. A medição segue para o átrio exterior, onde há 30 câmeras. Finalmente são medidos o pórtico setentrional e o pórtico meridional, que possui as mesmas dimensões do oriental. O processo de medição, com sua rigorosa simetria, estabelece a ordem e a precisão do futuro santuário. Ezequiel capítulo 40, dos versículos 1 ao 27. No ano 25 da nossa deportação, no começo do ano, no 10º dia, 14 anos após a queda da cidade, naquele mesmo dia a mão do Senhor veio sobre mim. Deus me transportou, no curso das visões divinas, à terra de Israel. Ele me colocou nos cismos de uma montanha muito elevada, sobre a qual pareciam elevar-se do lado do meio-dia as construções de uma cidade. Conduzido ao lugar, divisei um homem que parecia ser de bronze, levando nas mãos uma corda de linho e uma cana de agrimensor. Ele permanecia de pé à porta. Esse homem dirigiu-me as seguintes palavras: Filho do homem, volta os teus olhos, escuta com teus ouvidos e presta bem atenção a tudo quanto te vou mostrar, porque é para esse espetáculo que fostes transportado até aqui. Darás conhecimento aos israelitas de tudo o que te vou mostrar. Um muro exterior formava o recinto do templo. O homem tinha na mão uma cana de agrimensor, de 6 côvados, cada côvado tendo um palmo e mais que o côvado corrente. Ele mediu a largura da construção, uma cana, e a altura, também uma cana. Voltou em seguida ao pórtico oriental, subiu os degraus e mediu a soleira da porta, que tinha uma cana de profundidade. Cada câmara tinha uma cana de comprimento e uma cana de largura. Entre cada câmara havia 5 côvados. A soleira do pórtico do lado do vestíbulo para o interior mediu uma cana. Ele mediu o vestíbulo do pórtico para o interior. Ele tinha 8 côvados e suas pilastras 2 côvados. Esse vestíbulo do pórtico estava situado no interior. As câmaras do pórtico oriental eram em número de 3, de cada lado. Tinha todas as 3 as mesmas dimensões, do mesmo modo que as pilastras. Ele mediu a largura do vão da porta, 10 côvados. A extensão do pórtico era de 13 côvados. Diante dos cômodos havia uma barreira de 1 côvado de cada lado. A própria câmara media 6 côvados em cada direção. Mediu o pórtico, desde o teto de uma câmara até o teto de outra, 25 côvados de largura de porta a porta. Depois contou 60 côvados para as pilastras, perto das quais se encontrava o átrio que rodeava o pórtico. O espaço entre a porta de entrada e o vestíbulo da porta interior era de 50 côvados. Havia nas câmaras e nas pilastras janelas gradeadas para o interior do pórtico. Havia o mesmo nos vestíbulos. Janelas se encontravam em toda a volta, dando para o interior. Sobre as pilastras havia palmeiras. Em seguida, ele me fez entrar no átrio exterior, onde vi câmeras e um lajeamento disposto em redor do átrio. Sobre esse lajeamento havia 30 câmeras. O lajeamento se estendia de cada lado dos pórticos, em uma extensão igual à extensão desse pórtico. Era o pavimento interior. Ele mediu a largura desde a frente do pórtico interior até diante do átrio interior, 100 côvados ao leste e ao norte.
Quanto ao pórtico setentrional do átrio exterior, mediu a extensão e a largura. Os aposentos eram em número de 3 de cada lado. Suas pilastras e seus vestíbulos tinham as mesmas dimensões que as do primeiro pórtico, 50 côvados de extensão por 25 de largura. Suas janelas, seu vestíbulo e suas palmeiras tinham as mesmas dimensões que as dos pórticos oriental. Chegava-se aí por 7 degraus, em frente dos quais ficava o seu vestíbulo. Diante do pórtico norte, como diante do pórtico oriental, havia uma porta com saída para o átrio interior. De um pórtico a outro contou 100 côvados. Ele me conduziu até o lado do meio-dia, onde vi o pórtico meridional. As pilastras e o vestíbulo que mediu tinham idêntica dimensão. Esse pórtico tinha em todo o seu âmbito, assim como seu vestíbulo, janelas semelhantes às outras. Havia 50 côvados de extensão por 25 de largura. Chegava-se aí por 7 degraus, em frente dos quais ficava o vestíbulo. De uma e outra parte havia palmeiras em suas pilastras. O átrio interior tinha também um pórtico meridional. De um pórtico ao outro, para o meio-dia, contou 100 côvados. Em Hebreus capítulo 12, o autor exorta a busca da paz e da santidade, advertindo contra o perigo de deixar passar a graça e contra ser profanador como Esaú, que trocou a primogenitura por comida e não pôde reverter a perda com lágrimas. Em seguida, ele estabelece o contraste teológico. Os leitores não se aproximaram do temível Monte Sinai, mas sim do glorioso Monte Sinai, a Jerusalém celestial. Eles se aproximaram de Jesus, o mediador da nova aliança, e do seu sangue da aspersão, que fala de perdão. O castigo por rejeitar a voz que fala desde o céu será maior do que por rejeitar a voz da terra. Por fim, o autor declara que Deus abalará céus e terras, para que apenas o imutável subsista. Portanto, o cristão, possuindo um reino inabalável, deve servir a Deus com reconhecimento, temor e respeito, pois nosso Deus é um fogo devorador. Hebreus capítulo 12, dos versículos 14 ao 29. Procurai a paz com todos e ao mesmo tempo a santidade, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Estai alerta para que ninguém deixe passar a graça de Deus e para que não desponte nenhuma planta amarga, capaz de estragar e contaminar a massa inteira. Que não haja entre vós ninguém sensual nem profanador como Esaú, que por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. E sabeis que, desejando ele em seguida receber a bênção do herdeiro, lhe foi recusada. E não bastaram todas as súplicas e lágrimas para que seu pai mudasse de sentimento. Em verdade, não vos aproximastes de uma montanha palpável, invadida por fogo violento, nuvem, trevas, tempestade, som da trombeta e aquela voz tão terrível que os que o ouviram suplicaram que ela não lhes falasse mais. Estavam verdadeiramente aterrados por esta ordem. Todo aquele que tocar a montanha, mesmo que seja um animal, será apedrejado. E tão terrível era o espetáculo que Moisés exclamou: Eu tremo de pavor. Vós, ao contrário, vos aproximastes da montanha de Sião, da cidade do Deus vivo, da Jerusalém celestial, das miríades de anjos, da assembleia festiva dos primeiros escritos no livro dos céus, e de Deus, juiz universal, e das almas dos justos que chegaram à perfeição. Enfim, que Jesus, o mediador da nova aliança, e do sangue da aspersão, que fala com mais eloquência que o sangue de Abel, guardai-vos, pois, de recusar ouvir aquele que fala, porque se não escaparam do castigo aqueles que dele se desviaram, quando lhes falava na terra, muito menos escaparemos nós se o repelirmos, quando nos fala desde o céu. Depois de ter outrora abalado a terra pela sua voz, ele hoje nos faz esta solene declaração: ainda uma vez por todas moverei não só a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam o desaparecimento do que é caduco, do que foi criado, para que só subsista o que é imutável. Assim, possuindo nós um reino inabalável, dediquemos a Deus um reconhecimento que lhe torne agradável o nosso culto com temor e respeito, porque nosso Deus é um fogo devorador. Nesse trecho do Salmo 118, o salmista afirma que pratica o direito e a justiça e suplica a Deus que seja seu fiador para protegê-lo dos orgulhosos, apesar de seus olhos desfalecerem na espera pela salvação de Deus.
Ele, o servo, roga a Deus que o trate segundo sua bondade e lhe ensine suas leis e sabedoria. O salmista então apela para que o Senhor intervenha imediatamente, pois os inimigos violaram suas leis. Por fim, ele reafirma seu amor incondicional pelos mandamentos, que ama mais que o ouro, e escolhe as leis divinas como sua partilha, detestando o caminho da mentira. Salmo 118, dos versículos 121 ao 128. Pratico o direito e a justiça. Não me entregueis aos que me querem oprimir. Sede fiador de vosso servo para a sua segurança, a fim de que os orgulhosos não me oprimam. Desfalece-me os olhos desejando vossa ajuda, e na espera de vossas promessas de felicidade. Tratai vosso servo segundo vossa bondade, e ensinai-me vossas leis. Sou vosso servo, ensinai-me a sabedoria, para que conheça as vossas prescrições. Senhor, é tempo de vos intervirdes, porque violaram as vossas leis. Por isso amo os vossos mandamentos, mais que o ouro, mesmo o ouro mais fino. Por isso escolhi as vossas leis como partilha e detesto o caminho da mentira. Nesse trecho de Eclesiástico, capítulo 36, é uma oração a Deus de todas as coisas, pedindo piedade e a luz de sua misericórdia sobre Israel. O clamor solicita que Deus manifeste seu terror e poder sobre as nações pagãs. O objetivo é que, através dessa intervenção, a manifestação da santidade de Deus em Israel, as nações reconheçam que não há outro Deus fora de vós, Senhor. O sábio suplica que Deus renove seus prodígios e glorifique sua mão e braço direito, e que excite seu furor para desbaratar o inimigo e o adversário. Eclesiástico, capítulo 36, dos versículos 1 ao 9. Tende piedade de nós, ó Deus, de todas as coisas. Olhai para nós e fazei-nos ver a luz de vossa misericórdia. Espargi o vosso terror sobre as nações, que não vos procuram, para que saiba que não há outro Deus senão vós, e publique as vossas maravilhas. Estendei vossa mão contra os povos estranhos, para que vejam o vosso poder. Como diante dos seus olhos mostrastes vossa santidade em nós, assim também a nossa vista sereis glorificado neles, para que reconheçam, como também nós reconhecemos, que não há outro Deus fora de vós, Senhor. Renovai vossos prodígios, fazei milagres inéditos, glorificai vossa mão e vosso braço direito, excitai vosso furor e aspergi vossa cólera, desbaratai o inimigo e aniquilai o adversário. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.